Mas neste caso, poderia-se dizer que Barth era liberal ou até mesmo ecumênico? Não, pelo contrário. A teologia de Barth é uma reação contra a teologia liberal, porque a teologia liberal, o risco dela, em última análise, é a dissolução do conteúdo doutrinário. Porque o conteúdo doutrinário é metafísico, é ontológico. E se a teologia liberal assume que no campo de lidar com a palavra e com a doutrina, porque no campo da experiência, da espiritualidade, nesse aspecto todo evangélico é liberal. Porque se você justifica a validade da sua crença por meio da validade da sua experiência, isso é argumento liberal, isso é Schleiermacher. Mas no campo da teologia, no campo do dogma, a teologia liberal dissolve Nicéia, porque relativiza Paulo e fica com Jesus apenas enquanto homem histórico, como pregador do reino. E uma das máximas de Harnack era pregar o que o Cristo pregava, não pregar o Cristo. Então, o Cristo não se pregava, o Cristo pregava o reino e a vida eterna em Deus. Então, o que a teologia liberal prega é o reino e a vida eterna em Deus. Já Karl Barth não prega o reino e a vida eterna em Deus, prega o Cristo. Então, não dá para a gente dizer que a teologia liberal e a teologia dialética, ou a neo-ortodoxia, sejam a mesma coisa disfarçada. Agora, é óbvio, as duas estão tentando salvar o que para elas é importante, cada uma assumindo uma plataforma diferente. Se os dois vão se encontrar lá na frente, é porque as duas tentaram manter o cristianismo a salvo. Cada um, é óbvio, com os seus compromissos. E você teria alguma crítica a essa teologia barthiana? Como protestante, sim. Não há como eu pensar uma doutrina a que eu me submeta. Para mim, a palavra, a Bíblia, as Escrituras, precisam ser interpretadas. E qualquer um que lide com a questão de interpretação sabe que só há dois caminhos. Primeiro caminho, católico, respeitável. O colégio apostólico interpreta, produz o dogma e nós acreditamos nisso. É Barth. O problema é que Barth não assume que tem um clero, um papa interpretando. Mas na prática, quando ele propõe uma doutrina para a igreja, ele se faz desse colégio apostólico. O que é mais grave, porque no catolicismo você pelo menos tem lá os 300 juntos no colégio apostólico que vão interpretar. No caso dele, ele se arvora como o homem que vai escrever a dogmática de não sei quantos volumes. Para um protestante convicto como eu, não tem jeito. A Bíblia, sim. Uma interpretação fechada, não. Vamos sentar, vamos discutir. Então, eu faço a Barth a crítica que o Eberlin e o Fuchs fizeram. É como se Barth achasse que nós somos vaca de presépio e a doutrina que sai da Bíblia é óbvia. Não, não é óbvia. Tanto não é óbvia que quando o protestantismo eclodiu, o Erasmo chamou Lutero num canto e disse que ia dar confusão, porque cada um interpreta do seu jeito, e é verdade. Cada um vai tirar da Bíblia a interpretação que lhe convém, e é verdade. Cada um vai dizer que essa interpretação, que na verdade convém a cada um, é a verdadeira, e é verdade. Erasmo estava completamente certo, e cada um vai legitimar a sua verdade baseado no Espírito Santo. Isso no século XVII. Na verdade, século XVI. Vamos tolerar, é século XVI. Mas Barth está tentando fazer a mesma coisa no século XX. Depois dos monstros da hermenêutica, contemporâneo de Heidegger, logo depois de Nietzsche ter morrido, a gente já sabe das coisas, não dá. Então, eu diria o seguinte, eu concordo, acho que Barth tem mérito de tentar salvar uma construção de 2000 anos. Mas o demérito dele é que para salvar uma construção de 2000 anos, você tem que arrancar os olhos, os ouvidos e o cérebro juntos. Não dá. Nesse aspecto, eu acho que é um desserviço. Para ser barthiano, eu seria católico. Porque o jogo católico é muito claro. Eu mando, você obedece. Em Barth isso acontece, mas eu tenho que fingir que não está acontecendo. Eu tenho que fingir que é óbvia a interpretação eclesiástica das Escrituras. Mas não é óbvia, é alegórica. E alguém tem que escrever isso, alguém tem que assumir isso. Se ninguém vai assumir e o jogo é protestante, o jogo é livre, então eu quero jogar. Não quero que alguém jogue e decida que
eu devo pensar a partir do pensamento dele. Talvez seja o problema do protestantismo no século XX. Nós só temos duas opções, do meu modo de pensar. Ou a gente inventa o protestantismo como a gente o pensa, mas não tem coragem de fazê-lo, ou a gente vai repetir 500 anos de brincar de ser católico sem poder assumir. Porque sempre uma igreja tem um pensamento doutrinário unificado. E quem é que unificou isso? No século XX a gente sabe que a interpretação gera muitos problemas. E quem vai mexer com a exegese sabe que a exegese não é capaz, nenhuma exegese, de te dar certeza absoluta sobre a interpretação. Ora, se utilizando a própria palavra eu não tenho certeza da interpretação que eu estou fazendo, como eu posso afirmar com tanta empáfia a certeza do dogma? Só se eu considerar que Barth é o próprio revelador de Deus. Se eu olhar para Barth como um sacerdote, a quem Deus fala, então eu devo ouvir, mas isso é o brinquedo católico. Deus fala pela igreja e o povo ouve. Mas não é um jogo que eu gosto não. Neste caso, quando o pensamento epistemológico, Barth seria platônico? Totalmente. Radicalmente. Então a verdade viria de Deus diretamente. Sem esquecer que mesmo em Platão, quando a verdade vem de Deus diretamente, é pelo próprio discurso platônico, porque Platão, na verdade, é o intermediário. O problema é que a gente tem em Platão, já tem em Barth. Se Platão está dizendo que a verdade vem de Deus, como é que ele sabe? Como ele pode afiançar? Ele não pode afiançar nada. Você tem que entrar acreditando. Se você acredita em Platão, você é platônico. Se você acredita em Karl Barth, então você é um teólogo dialético. A questão é, por que acreditar em Platão? Que garantias ele me dá? A única garantia que ele me dá é não pense nisso. Se você não pensar nisso, funciona. Mas se você pensar, é igual o bicho-papão que está debaixo da cama. Não olha para lá. Se você olhar, você vai ver que não está. Então, apesar de ser uma teologia moderna, no fundo, é uma teologia muito frágil, que só funciona se você... Eu encerro essa minha fala contando um episódio de um professor da PUC, que é um professor católico, foi meu professor lá no doutorado, e é barthiano. E numa aula de Clifford Geertz, os católicos, com toda razão, são barthianos, porque funciona perfeitamente para o modelo católico, já que Barth vai unificar toda a doutrina. Você unifica toda a doutrina e coloca isso sobre um clero bem organizado, perfeito, é o somatório. Apesar de que Hans King, que louvou o Barth em 63 como sendo um homem que juntaria os dois cristianismos, hoje é liberal, não é mais, no campo da teologia é liberal, não é mais barthiano. Mas esse professor então dava uma aula de antropologia teológica usando Clifford Geertz, um antropólogo. E ele estava então defendendo o valor da cultura local. Na verdade, era quase missões transculturais que ele estava falando, mas numa linguagem própria do catolicismo que ele chama de inculturação da fé. Então a cultura local tem que ser respeitada porque todos os valores da cultura são locais, são vivos, são etc, etc. E aí eu fiz a pergunta a ele. Eu não devia ter feito, porque o jogo é barthiano, mas eu fiz. Se a cultura é local, se a cultura tem os seus valores, a de cá também. A cultura cristã é uma cultura local, uma cultura com seus valores, e em base em que eu vou pegar os meus valores locais e vou levar para outra cultura local. Aí ele percebeu o que eu estava fazendo. Eu estava olhando para debaixo da cama e vendo que não tem bicho-papão. Aí ele olhou e disse, barthianamente, ele diz assim, Oswaldo, se o cristianismo não tiver o núcleo doutrinário proposicional e revelado, não é cristianismo. Eu falei, entendi o recado, não faço mais perguntas. Porque diante disso você não pensa, você apenas racionaliza. Você apenas entra no jogo e vai. Ok? Muito obrigado. Muito bem. Agora vocês estão me devendo muita grana.